Nós estamos hoje aqui com o comandante Toscano, escafandrista número 314, MEC número 05, praticamente o cara que criou o primeiro curso de mergulhador de combate do Brasil. E hoje nós vamos conversar um pouco. Megalodon, Histórias de um Mergulhador, que é o livro do... Só que hoje, comandante, nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Porque normalmente quando o senhor é entrevistado, o senhor normalmente é entrevistado por pessoas que são entusiastas da arte militar, mas não necessariamente por mergulhador. Então hoje o buraco é mais embaixo, né? Hoje a gente vai falar sobre mergulho. E nada mais natural do que a gente começar já com o pé na porta, né? Eu queria conversar com o senhor, perguntar de imersão no mergulho autônomo que o senhor bateu e que quase 10 anos, 20 anos depois, o recorde ainda é seu. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o recorde de imersão no mergulho autônomo? Nós fizemos um mergulho aos 82 metros e utilizando essa técnica do Trimixon. São três tipos de gases a serem respirados e um mergulho muito curto, com uma descompressão bastante longa, mas vale a pena a gente pensar na necessidade de ter o conhecimento desse tipo de mergulho, mesmo que seja por um tempo pequeno, que muitas vezes um tempo pequeno pode ser suficiente para você abrir uma válvula ou fechar uma válvula ou fazer qualquer coisa dessa natureza. Então foi isso que me fez digamos, participar desse mergulho que foi feito na Escola de Submarino da Marinha e com o Milton Marinho, que é um excelente mergulhador, e tudo correu muito bem. Eu vou aguardar agora qualquer outra pergunta para eu não me alongar demais. Vamos lá. Ainda sobre essa questão do recorde do mergulho autônomo, tem outra questão que, quando o senhor fez o curso de Trimix, né, que na verdade o senhor fez o curso de mergulho técnico, e o Trimix é só uma das ferramentas que o senhor aprendeu. Eu sei que o senhor foi bem mais longe do que isso aí. Inclusive utilizando o rebreather, equipamento de rebreather que vai a grandes profundidades, rebreather com diluente, toda essa questão toda aí. E como é que é para o senhor saber que quando o senhor fez, o curso que o senhor fez, a qualificação que o senhor fez, ainda hoje, não sei quantos anos tem, quanto tempo tem que o senhor fez essa qualificação? Essa qualificação do rebreather deve ter uns, eu estou com 83, 70, perto de uns 20 anos. Isso. E ainda continua como uma das qualificações mais tops, um dos fundamentos ainda, que é um dos fundamentos mais sofisticados, mais modernos do mergulho na atualidade. É verdade. O meu primeiro pensamento a respeito disso é o seguinte: os nossos submarinos navegam aqui perto da área do Rio de Janeiro, já num local de profundidade média de 60 metros. Meu raciocínio sempre foi esse: se um submarino nosso, por um motivo qualquer, enguiçar e ficar pousado no fundo a 60 metros, nós não teríamos condições alguma de prestar qualquer tipo de socorro submarino. E isso estando praticamente dentro da Baía de Guanabara, algumas milhas ao sul ou ao norte da Ilha Rasa. Então, esse aqui foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Digo, nós temos a obrigação de ter uma possibilidade de, pelo menos, levar a um submarino sinistrado ar comprimido, para as pessoas poderem respirar. Então, nos mergulhos normais da Marinha de Guerra, com esses que nós tínhamos, é impossível. Não vou dizer que o Trimix seria a salvação da lavoura, não acho que seja isso, mas para a atividade
agora e atual é a única coisa que seria plausível, boa de ser feita. Então nós já teríamos a condição de mergulhar até 80 metros, nem que fosse por 5, 10, 15, 20 minutos, com as descompressões que seriam necessárias, mas com a possibilidade de poder levar um ar de socorro externo para um submarino sinistrado. Essa é que foi a grande intenção da coisa. Não há mais nada o que fazer com um mergulho nessa profundidade. Não há nenhum trabalho que eu tenha que fazer militar para ter um mergulho dessa natureza. Só mesmo em casos de sinistros. Em casos de sinistros, seria a única coisa que nós poderíamos fazer. É interessante o que o senhor falou aqui, porque é o seguinte, o pessoal que está nos assistindo e não tem tanta familiaridade com esse fundamento, para vocês terem uma ideia, o equipamento de circuito fechado normal, utilizado pelo Grumec, pelo Comanf para infiltração, ele vai com o mergulhador nele, vai com segurança a 6 metros, 1,6 atmosferas. Só que o comandante toscano é habilitado a utilizar um equipamento similar com profundidades superiores a 100 metros de profundidade. Então, assim, é por isso que o nome do curso de mergulho é mergulho técnico, porque realmente demanda muita experiência e muito conhecimento sobre o assunto. Mas lembra que eu falei para o senhor que as nossas perguntas ia ser só tiro, porrada e bomba. Assim que meu pai era da Marinha, né? Então meu pai já contava várias histórias e algumas delas, assim, parecia até lenda. E coisas que a gente ouve até hoje. E uma dessas histórias que mais me marcou foi a história do mergulhador de combate que desceu de rapel na ponte de Niterói para poder fazer um mergulho. Ainda dando um spoiler, né, porque isso aqui está no livro. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história, que é, na minha opinião, uma das histórias mais emblemáticas do mergulho de operações especiais no Brasil. Eu vou ver se eu consigo fazer uma abordagem rápida disso aí. Primeiro, não acho que seja difícil. Segundo, acho que qualquer um treinado pode fazer. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade primeira é no equipamento que você utiliza. Equipamentos de rapel ou de escalada são normalmente equipamentos muito caros. Para marinhas ricas, não é problema. Para marinhas um pouco menos ricas, essas coisas realmente não entram numa categoria de muito importante. Então, nós tínhamos na base Cacilva uma oficina. E eu sabia como é que era o freio 8, de fazer uma frenagem quando você está fazendo qualquer tipo de escalada, ou de subida, ou de descida, não interessa. E nós pegamos um modelo, um parênteses, esses modelos modernos, e que eles são tão singelos que você não pode deixá-los cair de 1 ou 2 metros de altura, que a sua obrigação técnica é tirar ele do serviço, o que é um dinheiro muito grande o tempo todo. Então nós fizemos o nosso freio 8 com um vergalhão de obra. Claro que o vergalhão de obra, lixado, bem lixado, arrumadinho, etc., mas um vergalhão de obra. Ocorre que houve uma operação com a Marinha Americana, aqui no Porto do Rio de Janeiro, em que a função dos mergulhadores de combate, que estavam inclusive com uma equipe dos Estados Unidos também, era atacar os navios que estavam atracados ou fundeados na Baía de Guanabara. Muito bem. Os americanos, sabendo do exercício, claro que eles sabiam do exercício, eles patrulharam a entrada inteira da Baía de Guanabara e que deixava praticamente impossível qualquer lançamento de mergulhadores por fora da entrada da barra ter sucesso, porque não haveria tempo suficiente para você usar o equipamento de circuito fechado
que a gente só teria 3 horas de uso e não chegaríamos nos nossos alvos. Bom, com isso aconteceu o seguinte: nós conseguimos uma, aspas, carona com um submarino nosso, que por acaso ia sair nesse mesmo dia, e pegamos uma carona, a equipe mergulhadora de combate, pegamos uma carona com o submarino e fomos lançados perto do Recreio dos Bandeirantes. Já tínhamos, aspas, de novo, roubado uma Kombi na OIM, na Organização de Marinha que nós estávamos presentes, e conseguimos sair do submarino e embarcar no caminhão. Isso nos tirou a fase perigosa, que era de tentar passar pelas lanchas americanas que estavam patrulhando toda a entrada da barra. Quando nós chegamos na Ponte Niterói, aí eu lancei um cabo de rapel do vão central, um pouco antes do vão central, senão vai aparecer alguém e vai dizer que 70 metros não tinha corda. Não tem corda de 60 metros, mas de 60 metros, e que na verdade quando a corda acabava a gente escutava só o barulho do tibum, que era o sujeito batendo na água. E os americanos preferiram não participar dessa parte do nosso exercício, devido ao nosso material, que era realmente, vou arranjar uma palavra boa, ridículo, que era feito com vergalhão de obra. Então o cara, quando olhou aquele negócio, ele disse: não, com esse eu não vou. Mas eu falei que era o único que nós tínhamos, e foi assim que nós fizemos. Descemos de rapel perto do vão central da Ponte de Niterói, tomando muito cuidado para não ser pego pela polícia. Então tivemos que fazer a coisa muito rápida, e os americanos não foram conosco. Cara, os americanos, quando eles viram o vergalhão, eles não, disseram que não iam, e, enfim, não morreu ninguém, todo mundo chegou lá embaixo da água, e conseguimos atacar os navios americanos que estavam no cais da Praça Mauá, totalmente indefesos, porque eles não esperavam que a gente conseguisse entrar pelo outro lado. Isso se corroborou na reunião de debriefing, em que, quando as autoridades perguntaram como é que tinha sido feito, como que eu tinha passado pela Baía de Guanabara, eu falei que eu não tinha passado pela Baía de Guanabara, que eu tinha entrado pelas costas da Baía de Guanabara. Isso provocou um certo riso, e aí eu expliquei que nós tínhamos entrado descendo de rapel do vão central da Ponte de Niterói, e colocamos as cargas ditas navios americanos, e foi assim que a coisa melhorou. A partir daí tivemos até mais um pouco de verba de termos esse tipo de equipamento na utilização dos mergulhadores de combate, e eu sempre falei, mergulhador de combate é igual baralho. Você tem que dar todas as cartas para a pessoa. Ele não pode ter uma carta só, ou 2 cartas, ou 10 cartas. Ele tem que ter as 50 cartas do baralho, para poder. Nem sempre você vai ter todo mundo bom em tudo. Não vai ter. Isso não existe. Você vai ter gente muito boa num determinado assunto, outros muito bons em outro determinado assunto, mas o time inteiro opera dessa maneira. Isso é que eu acho que é o principal disso. Sensacional essa história do Frei 8. Essa aí é um dos capítulos favoritos aqui do livro, aqui, que realmente arrebenta. Dando prosseguimento aqui, isso aqui está quase uma fritada, né, comandante? Isso aqui não está entrevista, não. Está mais uma fritada. A gente conversou mais cedo sobre mergulho autônomo e sobre caça submarina. E pouca gente sabe, mas na época áurea da caça submarina, figuras ilustres como, por exemplo, o Roberto Marinho na Globo mesmo. E na década de 50 ele foi um dos fundadores de um clube de caça submarina, um dos primeiros clubes, que mais tarde veio dar origem às próprias agências certificadoras. Só que nessa época o senhor já praticava caça submarina. E pelo que consta, o senhor conseguiu bater até o Américo Santarelli, que era o campeão
brasileiro de caça submarina. Isso aí acho que o senhor não tinha nem entrado para a Marinha, ou já tinha entrado para a Marinha. O senhor pode falar um pouquinho das suas desventuras aí, suas aventuras como caçador submarino aí e um pouco de como o senhor quebrava as pernas dessas lendas? É claro que nisso tudo tem um exagero enorme e eu vou tentar botar as coisas no tamanho certo. Na verdade, eu comecei a mergulhar e, aspas, praticar caça submarina, eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos. E meu pai, que era oficial de marinha, ele havia trazido da Europa uma arma de elástico. E eu me lembro que eu estava perto da rua Pompeu Loureiro e eu dizia, papai, eu vou mergulhar. Aí eu saía de casa a pé do posto 4, ia até o posto 6, eu andando, e com a minha arma de caça submarina, e matava um monte de peixinho pequenininho e voltava para casa com uma feira de peixe, sempre isso desde a cidade. Quando eu fiz 16, 17 anos, e meu pai foi trabalhar na Europa, e eu não quis ir. Então eu preferi ficar interno no Colégio Naval, os 2 anos, que o meu pai estaria fora. Meu pai e minha mãe, claro. E nessa época, então entrou numa competição, eu já praticava então a caça submarina, e nós entramos num campeonato fluminense de caça submarina, onde a figura mais exponencial era o Américo Santarelli. E, por uma sorte, eu consegui pescar um robalo muito grande, maior que o dele, e eu ganhei a taça. Na hora da entrega do prêmio, quem ganhou a taça do maior robalo da competição fui eu. E sob o olhar estupefacto do Américo Santarelli, que depois ficou meu amigo. Mas foi assim que começou. Então, no Colégio Naval, eu também era o campeão dos torneios de caça submarina e continuei fazendo isso durante a vida inteira. Agora que eu estou mergulhando um pouco menos fundo, mas eu conseguia fazer mergulhos livres até os 30 metros. Eu posso provar isso porque eu fiz um curso na Inglaterra de salvamentos submarinos, e que o tanque de salvamento era de 30 metros de profundidade e a gente mergulhava nele o tempo todo só de sunga, e mais nada, sem equipamento. Então, não é mentira. Agora não mergulho mais tudo isso não, mas é o que é. Já que o senhor entrou nesse aspecto, nesse ponto, também era uma das coisas que eu ia perguntar para o senhor, porque hoje eu recentemente mergulhando agora em Abrolhos, e lá em Abrolhos a gente mergulha no Guadiana, que é um naufrágio que já está lá há bastante tempo. Tem o Pinguino também, que está no fundo também há bastante tempo, já está cada vez mais deteriorado. Só que muita gente tem o senhor como referência no mergulho de combate e no mergulho militar. Só que o que nem todo mundo sabe é que o comandante Toscano também é uma referência no mergulho recreativo, porque muitos dos pontos que hoje nós fazemos no mergulho recreativo, mergulho de contemplação, mergulho para poder tirar foto, o senhor mergulhou antes de todo mundo, como é o caso do Buenos Aires, é o caso do Pinguino e o caso de outros pontos de mergulhos aí, principalmente no naufrágio. Como é que foi para o senhor saber que hoje o pessoal mergulha nos pontos em que o senhor literalmente brincava nesses pontos de mergulho aí? Tá, vamos conversar. Para ser um bom exemplo, vamos falar do Buenos Aires. O Buenos Aires é um navio que afundou quando bateu por erro de navegação. Ele errou a navegação pelo farol da Ilha Rasa. Ele bateu ali, incendiou. Dizem que a população via o fogo pegando no navio desde a praia de Copacabana, mas o navio praticamente mergulhou inteiro. Era um navio que tinha caldeiras aquatubulares, ou melhor, flamatubulares, me lembro qual o nome que eu vou acertar. E
Quando eu mergulhei a primeira vez no Buenos Aires, ele estava praticamente inteiro da sua meia nau até o fundo. Então, dos 17, 15 metros até os 46, ele estava inteiro, dava para você perceber as caldeiras, condensadores, até chegar ao fundo. E como ele bateu na ilha rasa, a parte de proa dele estava muito amassada, mas que tinha muitas lembranças, inclusive ferros. Ferros, que eu vou dizer, se o pessoal não souber o que é âncora. Enfim, e existia. Eu tentei tirar uma das âncoras, posso falar agora que eu sou protegido pelo Estatuto do Idoso, mas eu errei na mão, e porque ela estava totalmente presa nas ferragens, e era um ferro muito grande. E aí, quando eu tentei tirar, não vou falar agora o que eu fiz com ela, mas ela não aguentou e aí eu perdi. Enfim, mas nós tiramos, muita gente que mergulhou lá depois, e eu mergulhei muitas vezes, com água boa, era um mergulho espetacular, porque você ia até os 46 metros de profundidade. Isso aí que eu quero dizer, de novo, eu tenho que ter é que eu sou protegido pelo Estatuto do Idoso, isso é importante falar sempre. Ninguém mergulha de aqualângue, de equipamento autônomo, a 46 metros. Então, e a gente mergulhava. Antes da qualificação é mergulho técnico, porque, por exemplo... Antes de mergulhar como mergulho técnico. Porque, por exemplo, eu faço mergulho no Buenos Aires, é um dos pontos que eu mais gosto, inclusive no Rio, e a gente faz mergulho técnico no Buenos Aires a 40 e poucos metros de profundidade, só que com descompressão. Isso. A gente usa dois gases, normalmente trimix, a gente usa oxigênio 50% e 100% para descompressão, mas a gente vai lá embaixo, vai no fundo, mas isso nós íamos no fundo com equipamento de ar comprimido. Olha só, isso é tudo chega a ser uma confissão, porque muitos mergulhos de aqualângue na escola de submarinos, à época, tinha o comandante Serra, que trabalhava junto comigo, e a gente cansou de mergulhar com o suposto aqualângue a 45 metros, 46 metros nesse navio que nós estamos comentando aqui, e fizemos mergulho de qualificação a mais de 50 metros, com um aqualângue. Então, é claro que dá para sentir os efeitos da narcose em todo mundo, uns mais, outros menos, mas eram muitos instrutores, praticamente a gente tinha um instrutor para cada 2 alunos, então dava para ficar prestando atenção quando o sujeito ficasse fazendo alguma bobagem. Mas eram mergulhos muito raros, e se você for rápido o suficiente para chegar aos 45, 50 e ficar 2, 3, 4, 5 minutos, o que a gente fazia nessa hora? Tirava a máscara, ficava sem máscara um pouquinho, botava a máscara de novo e depois voltava. Era isso que era, o mergulho de qualificação. Que eu saiba não, com certeza, na minha mão não morreu ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a mim, graças a um monte de coisa, mas não morreu. Então é isso. Mas hoje em dia você tem que ser com mergulho técnico para fazer uma coisa dessa aí. E hoje o senhor é qualificado, isso aí de mergulho técnico, um dos primeiros da Marinha. Na verdade, pelo que consta, o senhor acha que é o primeiro mergulhador de combate, mergulhador técnico do Brasil. É verdade, velho. É verdade. E também tenho o orgulho de ter feito um mergulho recorde de equipamento autônomo de 82 metros. Realmente até agora não passaram, mas eu espero que passem. Caramba, muita coisa mesmo. Eu queria perguntar para o senhor aqui agora também, em relação ao livro, eu queria perguntar para o senhor como e onde nasceu a ideia do livro, das fotos do livro
e em termos do legado que o senhor está deixando para o mergulho, porque aqui está compilando um pouco, só um pouco, né? É só uma pincelada de uma história que é uma história vasta, que é a história do senhor no mergulho. O senhor é um mergulhador que é referência para... O senhor é a referência da minha referência, que é o Chile, e das referências dele, e de muita gente, para muita gente, eu sou a referência. A gente sempre conversa nisso aí, né, comandante? Que eu me sinto um privilegiado, porque se eu estivesse jogando futebol, qual seria a minha chance de jogar com Pelé, com Garrincha, com Maradona, com Messi? A chance seria mínima. Mas como eu escolhi o mergulho como esporte, eu posso mergulhar com o senhor, com um time, posso mergulhar com o meu time, posso mergulhar com um monte de Gustavos, posso mergulhar com um monte de cara sensacional, o Sandro, o Possato, o Reinaldo, o Cadu Pinheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer todos os meus ícones no mergulho, porque eu pratico um esporte que não é tão popular quanto o futebol. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a ideia do livro. Bom, a ideia do livro, eu nunca tive a ideia do livro, não. Quem acendeu a ideia do livro foi o Vasconcelos, conversando comigo, foi ele que está falando o tempo todo aí. E aí eu comecei, realmente posso fazer um negócio desse. Quer dizer, eu posso fazer, não, eu não vou fazer porque eu não tenho a paciência que ele tem nesse troço. Eu fiz um monte de tipo conversas, não vou chamar de reportagens, para contando as coisas como eu vivi e como elas sempre foram. Então, é interessante dizer o seguinte: quando uma pessoa chega assim, eu mergulhei 30 metros de profundidade no mergulho livre. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho a prova disso. Ou então a pessoa vai ter que ir comigo. E tudo para mim sempre foi, de uma certa forma, fácil, porque foi tudo que eu sempre quis fazer na vida, desde pequenininho. Então, a própria minha carreira da Marinha foi cortada porque eu não quis seguir o plano normal do oficial de Marinha. Eu preferi ficar tomando conta ainda daquela parte do mergulho que estava nascendo, que eu tinha preocupação que ela não decolasse. Mais ou menos é isso que eu quero dizer. Então, não, eu acho que a ideia do livro eu nunca tive, mas a ideia de guardar a memória eu sempre tive, porque o Vasconcelos está aqui comigo, ele foi mas quando ele entrou na minha casa pela primeira vez, é que ele viu que, na verdade, a minha casa é um livro. É um museu. É um museu. Então, eu sempre prestei muita atenção nas coisas. Então, posso dizer agora que eu tenho pedaços de ânfora greco-romana do IV século a.C., eu tenho dentes de tubarão de alguns milhões de anos, e são coisas que eu não comprei, são coisas que eu peguei. Então, isso tudo, se alguém chegar na minha casa, vai achar uma casa de louco, mas não é. Na verdade, como eu tenho um filho e uma filha, quando eu for, dá para dividir por 3, mole, que cada um vai pegar o que quiser. Então, é como eu me sinto bem. Eu me sinto bem sentado numa poltronazinha que tem ali, eu olho para um lado, vejo uma vértebra de baleia, olho para o outro lado, vejo um capacete de mergulho, olho para o outro lado, vejo uma ânfora greco-romana. Não tem nada em casa que me diga, estou com o saco cheio, vou sair. Não vou sair, eu quero ficar em casa. Eu quero ficar ali, que eu estou me sentindo bem, é onde eu... E tá um negócio. Meu carro é antigo. Me perguntam sempre por que eu não troco de carro. Eu não troco de carro porque se aparecer um equipamento de mergulho bom para comprar, eu prefiro comprar ele. Eu acho que tanto eu quanto o Tilly, a gente está mais ou menos na mesma vibe que o senhor. Eu queria finalizar com o senhor aqui, perguntando aqui para o senhor como é que foi
a entrevista que o senhor fez agora, que nós estamos hoje em 2024, no momento que nós estamos fazendo essa entrevista aqui, estamos em 2024. Espero que isso aqui fique para a posteridade, né? No futuro isso aqui seja uma referência. Em 2024 ainda, o senhor foi entrevistado pelo Cleiton Conservani, que é um repórter que a mim, pelo menos, muito inspirou. O cara me inspirou muita coisa, porque através das reportagens dele a gente pôde estar em lugares dos mais diversos do mundo em relação ao mergulho. O cara mergulha pra caramba, o cara é um apaixonado pelo mergulho, apaixonado pelo esporte. E aí, quando ele foi fazer uma reportagem para o Esporte Espetacular da Globo, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa para poder mergulhar com ele, qualquer cara do Grumec, qualquer mergulhador de combate ou mergulhador normal, para poder fazer o mergulho. Mas ele foi fazer entrevista com o senhor e foi fazer o mergulho com o senhor. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa situação aí, sobre essa ocasião aí, que embora o senhor tenha tanto tempo de mergulho, ainda hoje o senhor é a referência, é o norte para o mergulho militar. As palavras muito exageradas, mas vamos lá. Realmente, nós todos sabemos que a hora de televisão custa um monte de dinheiro. Então, a Rede Globo passou eu cronometrei 14 minutos na minha casa, com várias pessoas, com iluminação, com gravação, com tudo, e foram fazer uma entrevista não sobre a minha vida em si, mas sobre a minha vida mergulhada ou mergulhando. Então, foi um programa que ficou muito bom. Depois nós fomos para Angra dos Reis para transformar aquela conversa toda em casa numa coisa prática. Então fomos para Angra dos Reis e com uma equipe de mergulhadores de combate, inclusive com um navio também. E foi feito esse programa, um programa que para a Marinha foi gratuito, porque se for transformar isso em dinheiro é um monte de dinheiro. É verdade. É muito dinheiro. Eu percebi o quanto que custa você ter um negócio desse. E para mim foi sem querer tirar onda de qualquer coisa. Para mim foi absolutamente normal, porque aquilo ali para mim, aos 83 anos, eu ainda me julgo, ainda acho que eu me sinto bem. Eu acabei de chegar agora de umas férias em Curaçao e fiz mergulhos espetaculares com uns 83 anos e para mim é como se fosse normal. Então, voltando, o Cleiton Conservani, eu acho que a Marinha teve uma excelente oportunidade, os mergulhadores de combate estiveram lá, e fizeram todo o treinamento do aspas do rebreather para o Conservani. Ele mergulhou direitinho, porque eu sei que ele no início não estava direitinho, mas direitinho. E ele viu como é que as coisas funcionam. Muitas vezes o mergulho militar, aspas, de combate, e o mergulho militar de alta profundidade são coisas que você não vê toda hora. O que você vê toda hora na televisão é um mergulho recreativo normal. 5 metrinhos. 5, 10, 15, peixinho colorido, é isso. É diferente de você cair à meia-noite, às 2 horas da manhã, com visibilidade quase zero, sem ver nada em volta de você. É diferente. Então, a gente não pode comparar o mergulhador civil com o mergulhador militar. São duas coisas diferentes. A única coisa que eles usam parecido é o equipamento. O resto é tudo diferente. Então, o senhor pode aproveitar agora a oportunidade aqui. Vou aproveitar agora e finalizar aqui, a gente mostrando aqui. Vou finalizar aqui, porque
Não sei quantos exemplares estarão à venda. Também não estou preocupado com isso, mas o Vasconcelos conseguiu quebrar a minha resistência de fazer um livro, não sobre a minha história, mas a história de um mergulhador. Eu quis botar um mergulhador, porque pode ser qualquer um. Eu tenho certeza que mergulhadores que lerem o livro, em alguma página eles vão se encontrar, ou 1, ou 10, ou 20, ou 50, não, mas vão se encontrar, porque tem um apanhado geral da vida de um sujeito que mergulhou desde os 7 anos de idade até os, por enquanto, 83. É isso que eu acho. Mas tem muita fotografia, a escrita está boa. Se alguém achar algum erro, reclama que a gente corrige na segunda revisão. Não, revisão não, na segunda leva, né? Na segunda leva de coisa, mas eu acho que, embora seja coisa comigo, eu fiquei muito animado com o que tem dentro desse livro aqui. O que tem dentro desse livro aqui é realmente uma enciclopédia de mergulhos muito interessante na vida da gente. O cara que acha que já mergulhou com todo tipo de equipamento, quando ele pegar isso aqui, aí ele vai ver realmente que equipamento que ele viu em desenho animado, porque é a realidade. Tá legal? Nós finalizamos aqui com o Comandante. Muito obrigado aqui pelo seu tempo, obrigado aqui pelo livro. É uma satisfação, uma honra trabalhar com o senhor. Tá legal? Alguma mensagem aqui pro pessoal, chefe? Não, pessoal, olha só. A única coisa é o seguinte: as coisas não são fáceis para todo mundo. Também não são difíceis para todo mundo. Então, você realmente tem que fazer na vida aquilo que te dê prazer. Então, se você acha que vai gostar do mergulho, experimenta. Se você acha que vai gostar de paraquedas, experimenta. Não, esse que eu acho, não deixe a vida passar por você o tempo todo sem que você... É claro que tem algumas coisas que o dinheiro vai fazer uma barreira, mas também tem. Mas sem dinheiro, em vez de ir para o Caribe, vai ir para a Ilha do Governador. Não é clara a água, mas é água. Então, se o cara quiser mergulhar, ele pode mergulhar em qualquer lugar. Não tiver a máscara, vai sem máscara, faz o seu mergulho, mas não deixe de começar a mergulhar não, pô. Não é a questão do dinheiro que vai impedir ninguém de mergulhar, certo? Mergulhar é uma coisa muito, muito boa e não tem negócio de idade. Qualquer idade, você só vai com a idade escolher mais onde você vai mergulhar. Se o mar estiver grande, você não vai. Se o mar está paradinho, bonitinho, clarinho, água azul, você vai. Pronto. É simples, a regra é só essa. A regra é essa. Obrigado aí, comandante.